Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos vocês, toda a vossa família e de tudo que pertence a vocês. Nos assentamos outra vez agora para voltarmos a pensar sobre o tema extraído da Palavra de Deus, que estaremos abordando com os irmãos em nossas rodas de estudo bíblico no próximo sábado, no momento da Escola Bíblica do dia 28 de junho de 2025. Você é bem-vindo para esse momento tão especial que temos semanalmente. E eu te convido a que agora pare outras atividades que você porventura esteja realizando e juntos podemos refletir sobre a palavra do Senhor. Como é sabido de todos, por esses tempos estamos refletindo sobre o tema geral, famílias em conflito. Nos 3 últimos sábados nós abordamos 3 enfoques sobre esposas maltratadas. Falamos sobre esse assunto e abordamos os diversos aspectos que podem acontecer de que a esposa venha a ser maltratada pelo marido, as maneiras como o marido pode maltratar a sua esposa, formas como acontecem. Hoje nós vamos pensar sobre a nossa reflexão que faremos com os irmãos no próximo dia 28 de junho, sábado, no momento da Escola Bíblica, e vamos abordar nessa oportunidade, dentro do tema Famílias em Conflito, e abordaremos o tema Maridos Maltratados. Eu sei que você pode imaginar que maridos maltratados não é usual pensarmos dessa maneira, porque também não é usual ouvirmos histórias que aborde esse aspecto. No geral, dentro do espectro que nós chamamos de violência doméstica, geralmente encontramos o marido, o homem, como sendo o agente causador desses maltratos ou maus-tratos. A esposa geralmente é o elemento passivo na relação de maus-tratos, e o marido figura sempre como agente ativo. Mas hoje nós vamos pensar no inverso, maridos maltratados. E eu te convido a que nós paremos para pensar nessa realidade que pouco se fala, mas que pode acontecer no seio familiar. Maridos serem maltratados pela sua esposa. E em relação aos maus tratos que o marido pode receber da sua esposa, não é comum essa abordagem, como falamos, e de fato pouco se fala porque pouco se tem registro de ocorrências, porque as ocorrências que mais chamam a atenção na relação da violência doméstica é a violência causada
na área física, psicológica e de outras também, mas principalmente nas questões que envolvem maus tratos no aspecto físico. Maridos que agridem a esposa, que batem a esposa, que humilham a sua esposa, enfim, tudo, como já abordamos, devido à sua vantagem na força física. E a mulher, portanto, ela figura mais como um agente passivo na relação de maus tratos. Tanto que existem leis específicas para proteção da mulher, que visa a proteção da mulher. E em relação ao marido, homem, marido, não há nenhuma lei que proteja os homens, os maridos em particular, da violência, por acaso, sofrido ou sofrida em relação à sua esposa, tendo como agente causadora desses maus tratos a sua própria esposa. Mas, como dissemos, não é incomum, não é tão incomum assim como às vezes podemos imaginar. E o nosso texto base na Palavra de Deus, que nós tomamos, 1 Reis, no capítulo 21, e o verso de número 25, 1 Reis, capítulo 21, verso 25, nós vamos falar de um homem, um rei de Israel, um homem de uma posição política, administrativa, social muito importante, mas que, devido à influência e à imposição da sua esposa, ele acabou sendo uma referência de um homem totalmente fracassado. Se nós pensarmos em algum homem dentro da literatura bíblica que foi fracassado na sua casa, na sua família, no seu trabalho, influenciado negativamente por sua esposa, foi Acabe. E o primeiro livro dos Reis, no capítulo 21 e o verso 25, traz a seguinte informação sobre Acabe: porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Veja, nós estamos aqui dizendo de um homem que se vendeu, que desprezou a sua função, desprezou o seu papel, desprezou o seu posto de trabalho, desprezou toda a responsabilidade que pesava sobre os seus ombros, para dar ouvido à sua esposa, à sua mulher. Esta é uma forma de violência de uma esposa contra o marido. Nós temos várias informações sobre Jezabel, mas nenhum detalhe a respeito o dia a dia dela na sua casa, como era o dia a dia dela com o seu marido. Mas os poucos registros que nós encontramos nas Escrituras, é possível que nós deduzamos com bastante certeza o que é que acontecia, como era a relação entre esse marido, Acabe, e a sua esposa, Jezabel. Só para a gente citar aqui, bem de leve, por exemplo, uma certa ocasião, Acabe quis comprar uma chácara, uma propriedade, uma pequena propriedade ao lado de uma propriedade sua. E ele procurou pelo proprietário com interesse de compra, e o proprietário disse para ele que não poderia vender, era uma herança de família. E ele ia conservar aquilo porque era um pedaço de terras que ele havia recebido dos seus pais e que ele iria permanecer ali. E Acabe ficou muito chateado com isso, mas não tomou atitudes. Chegando em casa, de cara fechada, aborrecido, Jezabel perguntou para ele do que se tratava, o que estava acontecendo. E ele explicou para ela
E ela, em outras palavras, na nossa forma de linguajar hoje, ela disse para ele: deixa comigo, vou cuidar disso. E ela cuidou. Ela fez com que o homem, que era o proprietário, fosse acusado injustamente de um erro que ele não cometeu. E o homem foi morto. Morto o homem, ela instigou seu marido a que tomasse posse da propriedade que ele desejava. Veja só, e você pode perguntar ou ficar pensando, mas isso é maltratar? Sim. É quebrar o caráter, é destruir a moral de um homem. É uma agressão violenta. Um homem cuja esposa lhe trate dessa maneira, domine as suas próprias convicções, sua própria maneira de crer, a sua crença, domine de tal maneira que ele não vai fazer o que ele gosta, o que ele crê, no que ele acredita. Ele não vai seguir o que ele acredita, mas ele vai seguir o que a sua mulher acredita, o que ela manda. Então, esse é um exemplo típico de esposas que maltratam seus maridos. Jezabel é um exemplo que nenhuma esposa deve seguir. Ela não é modelo para nenhuma esposa no que tange ao relacionamento com o seu marido. Acabe foi um homem sem moral, perdeu a sua personalidade, foi rejeitado por Deus, porque foi manipulado, foi maltratado, manipulado por sua esposa Jezabel. Na introdução do nosso roteiro proposto, estamos colocando aí que falar sobre esposas maltratadas por seus maridos, infelizmente, não surpreende a ninguém, como já mencionamos. Mas existe o outro lado da moeda que, embora pouco alardeado, também figura entre os itens da tão conhecida expressão violência doméstica. Embora o termo violência tenha conotações físicas, daí o enquadramento do homem como seu agente, devido ao seu maior porte físico em relação à mulher, a ocorrência da violência também pode acontecer de formas não físicas, e é nesse particular que a mulher geralmente figura como o agente da agressão. Pode acontecer também de forma física, mas é mais raro. Nas ocorrências de maus tratos ao marido, sempre haverá uma esposa manipuladora, que usurpou, que tomou para si os papéis ou as atribuições próprias do seu marido. É uma violência contra um marido que tem a sua esposa como uma usurpadora dos seus papéis. E foi o caso de Jezabel, que nós citamos na leitura inicial. Seu marido, Acabe, perdeu totalmente o controle de seu governo, ao seguir fielmente os conselhos e orientações dela. Mulheres ou esposas que manipulam suas vítimas, seus maridos, por meios emocionais ou financeiros, chantagens, por vezes, o abuso verbal e de cunho íntimo são outras formas de manipulação. As mulheres, portanto, esposas, elas podem maltratar o seu marido com o expediente que nós conhecemos como manipulação. Isso através de chantagens emocionais ou mesmo através dos quesitos financeiros da família. Mas o abuso verbal e de cunho íntimo são também formas de manipulação da esposa que maltrata seu marido. Marido de qualquer idade, de qualquer classe social, de qualquer nível educacional ou de qualquer religião, pode ser afetado pela violência doméstica, tendo como agente agressor a sua própria esposa. Quando isso acontece, nós temos configurado o aspecto da violência. E a violência não agrada ao Senhor.
poeta escreveu no Salmo 11, o verso 5, dizendo: o Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio. O ímpio, e também aborrece o que ama a violência. Os maus tratos é sempre um ato de violência, seja ele físico, o meio utilizado seja a questão física, seja psicológica, seja emocional, econômica ou financeira, seja de qualquer área que o desrespeito acontece. Isso se caracteriza como maus tratos. E como nós estamos falando de relacionamento entre cônjuges, tanto é maus tratos quando parte do marido contra a sua esposa, quanto quando parte da esposa contra o seu marido. Existem casos em que a esposa acaba sendo a vencedora numa situação qualquer de desavença no lar. Por vezes o marido se recolhe para não partir para a área da violência física, ele se recolhe. E na medida que ele se recolhe, a esposa atrevida, que usurpa o papel e a função do seu marido, ela acaba prevalecendo. E aí os maus tratos a seu marido se estabelecem, mesmo que ela não tenha intenção de maltratar o marido. Mas quando isso acontece, os maus tratos estão estabelecidos dentro da relação dessa esposa com o seu marido. Na reflexão, a gente vai dizer que será sempre estranho e pouco convencional para todos nós abordar a violência doméstica, tendo como a esposa como sua promotora. Essa estranheza pode ter como causa uma de duas possibilidades. A primeira diz respeito ao papel da esposa. A ela sempre estará vinculada a imagem da delicadeza, do afeto, do zelo, do cuidado por seu lar, do cuidado pelos seus filhos e do cuidado pelo seu marido. Portanto, falar da violência tendo a mulher o seu agente é muito estranho, exatamente porque da esposa, da mulher, tem-se uma imagem completamente dissociada do aspecto da violência. Uma segunda questão diz respeito à função conjugal. Por mais que o marido se esforce para participar dos deveres conjugais, ele nunca conseguirá superar sua esposa no desempenho dessas funções. A mulher, o seu papel como esposa, ela nunca vai ser superada pelo marido. A esposa tem um papel, e veja, nós não estamos querendo que você imagine que nós estamos falando que o papel da esposa no relacionamento conjugal é superior ao do marido. Nós estamos apenas dizendo que o papel da esposa nunca poderá ser superado ou ser imitado pelo seu marido. O papel dela é ímpar. Você, esposa, o seu papel como esposa, por mais que o seu marido se esforce, por mais que ele se empenhe, por mais que ele se dedique, o seu papel nunca vai ser totalmente satisfeito pelas atitudes dele. Veja o que Salomão escreve no livro dos Provérbios, no capítulo 31 e o verso 10. É bem conhecido na literatura bíblica a figura da mulher virtuosa. E no capítulo 31 de Provérbios há toda uma descrição com uma série de informações que exaltam a vida, o comportamento, a atitude, o trabalho, o equilíbrio, o zelo, o cuidado, a dedicação e as proezas que são promovidas dentro do lar por uma mulher virtuosa. E no verso 10, uma pergunta seguida de uma resposta.
mulher virtuosa, quem a achará? Embora o verbo achar esteja presente, mas ele não significa no sentido de que a mulher virtuosa está tão oculta, tão escondida, tão distante dos olhos da sociedade que ela nem chega a ser vista. Não é nesse aspecto, mas quem a achará, quer dizer, quem vai poder superá-la? Quem vai poder ignorá-la? Quem vai poder deixar de perceber o seu agir, a sua atitude, os seus valores? E depois, não é propriamente uma resposta, mas é uma conclusão que o Salomão chega. Ele diz assim: o valor dessa mulher muito excede ao valor de finas joias. Muito excede. Há versões que vai dizer ao de rubins, uma joia preciosa, uma pedra rara, uma joia preciosa. A mulher virtuosa, essa é a imagem que geralmente se tem de uma esposa. Portanto, associar a essa mulher a violência como tendo nela o seu nascedouro na relação com seu marido não é nada comum. Entretanto, repito, essa realidade pode ser constatada. Como nós falamos o caso de Jezabel, que levou o seu marido à ruína, o seu governo à ruína, a sua reputação à ruína, o seu comando à ruína, a sua relação com Deus à ruína. Enfim, tudo de ruim que aconteceu na vida do seu marido Acabe foi exatamente o resultado do domínio que a sua esposa Jezabel exerceu sobre ele. E esse domínio foi um domínio caracteristicamente violento, uma violência que a esposa impingiu contra o seu marido Acabe, e a sua vida foi um desastre. Qualquer marido cuja esposa, eu não diria que se assemelhe a Jezabel, nem precisa tanto, mas qualquer marido cuja esposa tenha a disposição de entrar na frente, de adiantar a seu marido, de responder por ele, de falar por ele, de incitá-lo a fazer o que ela imagina que ele deve fazer. Esse casal, cuja esposa tem essas características, o seu marido vai sofrer o tempo todo a violência dessa mulher. Porque a mulher com essas características, ela é também tratada nas Escrituras de uma forma, com uma imagem bastante preocupante. É o que nós vamos ver aqui na reflexão 2, onde dizemos que vale a pena pensar na esposa que nós temos em nossa casa. Vamos pensar no aspecto prático da vida. Se você é a esposa no seu lar e tem dúvida ou dificuldade para se conhecer ou mesmo reconhecer que seu modo de agir como esposa sufoca e humilha seu marido, converse com ele e diga-lhe que você precisa ouvir a opinião dele a teu respeito. Busque a opinião do seu marido. Tente calar-se. Aplique a sua prática aquilo que Tiago escreve na sua carta. Inclina-te mais a ouvir e seja tardia para se irar e seja tardia para falar. E pensando então nessa área, Salomão ele fala sobre a mulher que geralmente maltrata o seu marido, e ele lhe dá algumas características. E essas características, elas estão aqui no livro dos Provérbios, no capítulo 21, do livro dos Provérbios, capítulo 21 e o verso 19. Olha o que está aí escrito em Provérbios, capítulo 21 e o verso 19. Veja só. Salomão escreveu assim: melhor
é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Primeiro, o aspecto é melhor morar no deserto. Vamos deixar a questão relacionada com a característica da mulher que maltrata o marido. Quando o marido é esposo de uma mulher que ocasiona, lhe impõe maus tratos, Salomão está dizendo, é melhor viver sozinho, morar no deserto. Nós vivemos num país em que o deserto nós só conhecemos por imagem. Creio que a maioria de nós nunca pisou num chão desértico. Nós não conhecemos o deserto. Mas tudo que nós sabemos, e nós temos informações suficientes para entender que o deserto é o pior lugar onde qualquer ser humano em particular, toda a vida animal, mas qualquer ser humano, seria o pior lugar onde ele morar. Mas Salomão diz, é melhor morar lá do que morar com uma mulher rixosa e iracunda. E a gente sugere aí que você consulte um dicionário, leia esse texto e consulte um dicionário para entender o significado das palavras rixosa e iracunda. E o significado disso é a palavra rixosa. Se você consultar, você vai ver que a palavra rixosa quer dizer briguenta, barulhenta. Uma mulher rixosa é aquela que cria confusão por qualquer coisa, por qualquer assunto dentro de casa. Barulhenta é uma esposa com quem dificilmente o marido vai conseguir entabular uma palavra de entendimento, uma palavra de compreensão. Isso é rixosa. E a palavra iracunda significa que ela é propensa à ira. Qualquer coisa, ela forma um tumulto. Para ela nada está bom. A mulher rixosa e iracunda é aquela mulher para quem nada está bom. Por melhor que o marido faça, está sempre devendo alguma coisa. No sábado passado, quando nós falamos sobre a terceira consideração que fizemos sobre maridos que agridem a sua esposa, maridos, aliás, que maltratam a sua esposa, falando sobre os aspectos da divisão, do compartilhamento das atividades do lar, teve um marido que abordou o aspecto de que é muito difícil para alguns maridos compartilhar os deveres do lar com sua esposa, porque tudo que o marido faz, a mulher vai colocar defeito, a mulher vai apontar erro, a mulher vai reclamar que ele nunca aprende, ele nunca faz direito, e coisas do gênero. Na verdade, isso pode ser uma realidade mesmo. No domingo passado, quando nós estivemos no culto de adoração, o pregador trouxe a palavra, a nossa reflexão, um tema palavras. E entre os vários aspectos que ele abordou no tema, na sua exposição, com fundamento na palavra de Deus e com base, escudado na experiência de vida própria, ele abordou exatamente essa questão que as mulheres falam, às vezes não precisam falar, até mesmo das coisas relacionadas à sua própria intimidade, à sua própria realidade. Elas sempre que pensam e vão fazer alguma coisa, elas falam o que vão fazer. Homem geralmente não é assim. O homem pensa, vai e executa. E se alguém questiona por que você está fazendo, ele às vezes pode explicar. Mas as mulheres não. Sempre que elas vão fazer alguma coisa, seja relacionada à sua intimidade, seja relacionada às suas tarefas, às suas lides, ela sempre diz, eu vou fazer tal coisa, eu vou em tal lugar para fazer tal coisa. As mulheres realmente falam, se pronunciam, se abrem mais do que o marido. Mas por vezes, no que tange ao relacionamento dela com o seu marido, é muito fácil ela agredir o seu marido sem perceber.
É comum maridos se esforçarem para poder compartilhar a sua vida com a esposa, e a esposa sempre retruca, sem perceber talvez que esteja maltratando o seu marido. Mas acontece, e por essa causa muitos maridos se recuam, se abstêm de fazer, de compartilhar, porque ele sabe que em fazendo a sua esposa vai reclamar porque ele tenha feito mal feito. E esse mal feito talvez não está mal feito, só não foi feito do jeito que ela gostaria que fosse feito. Isso também, repito, preste atenção, esposas, é uma forma de maltratar o seu marido. Por mais que ele se esforce, ele não consegue ter a consciência de que ele participou dos seus deveres de casa e a sua esposa teve as suas cargas aliviadas pela participação dele. Então ele deixa de fazer exatamente por causa da crítica que às vezes recebe. Pois bem, na Bíblia, dizemos aí na sequência 2, há menção de várias mulheres tolas, aquelas que não souberam lidar com seus maridos. Preste atenção, esposa. A esposa que não souber lidar com o seu marido nas lides, no compartilhamento da vida, em todos os aspectos da vivência do lar, com os filhos, entre os dois, no cuidar da casa, no cuidar dos seus interesses, essas mulheres que têm dificuldade para lidar com seus maridos, a Bíblia chama essas mulheres de tolas. A começar por Eva. Ela desrespeitou o seu marido e ouviu de Deus o que ela não esperava. Quando Deus fala com a mulher, depois que ela invadiu uma instrução, quando ela comeu o fruto que não era para comer, certamente ela já havia ouvido do seu marido, porque quando Deus falou sobre as árvores que haveria de ser utilizada por Adão como para sua sobrevivência, talvez Eva não tenha ouvido aquilo, mas ela ouviu do seu marido. E ela acabou invadindo aquilo que o seu marido já havia lhe orientado para que eles não deviam fazer. E ela foi e comeu do fruto, induziu o seu marido a isso também, e o resultado nós vivemos hoje na pele, sentimos as consequências do seu ato. Mas olha o que ela ouviu de Deus. Ela não esperava certamente, mas ela ouviu de Deus: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Claro que nós não temos espaço aqui, nem é o foco específico, estamos apenas passando pela informação, mas esse texto diz muita coisa. E diz muita coisa em relação a uma mulher tola, que ao invés de se submeter e de não sair de perto do seu marido, de não abandoná-lo, de não agir por sua conta própria, avançou o passo que não devia, e as consequências todos nós conhecemos, mas a começar por ela. Essa palavra da parte de Deus para a mulher tola foi uma fala muito dura. Com dor terás filho, com sofrimento será a conceição. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Que coisa! É bom pensar. A nossa relação marido e esposa ainda pode ser boa, mas é preciso que cada um de nós preste atenção. Em relação aos maridos, falamos por 3 sábados seguidos sobre atitudes que ele deve evitar para ter um bom relacionamento com a sua esposa. Hoje falamos sobre atitudes que cada esposa deve evitar, cuidados que deve tomar para que a sua casa seja uma casa de paz, um lugar agradável para estar, um lugar para onde o seu marido tem vontade de voltar, tem pressa de voltar, cada tarde ou cada manhã, cada vez que ele se ausenta do lar.
Por mais que seu lar pareça estar em paz, esposa, concluímos aí na reflexão 3, por achar que tudo esteja no seu devido lugar, preste atenção e veja se, por acaso, alguma atitude sua, como esposa, não esteja maltratando o seu marido. Foi o que Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 3. O verso 1 ele vai dizer: semelhantemente vós, mulheres. E este semelhantemente está se remetendo ao que ele veio falando até o final do capítulo 2, onde há uma orientação para que os servos trate com cortesia, com cuidado, com respeito, com atenção aos seus senhores. Trate da melhor maneira possível, como se estivesse tratando o próprio Deus. E aí o termo semelhantemente se aplica às mulheres. Sede sujeitas ao vosso próprio marido. E só para pontuar, para não deixar passar em branco, a palavra sujeitas ou sujeição, nós já explicamos, nós já comentamos, abordamos sobre o que isso significa. Para que também, se algum marido não obedece à palavra, pelo procedimento de sua esposa, ele seja ganho sem palavras. Talvez você possa pensar: mas meu marido é crente. Sim, mas ele é crente e pode estar fora da palavra. É possível que isso aconteça. E pelo seu equilíbrio, pela sua conduta, pela sua maneira de agir, pelo seu equilíbrio na sua fala e nos seus apontamentos, você pode ganhar o seu marido para o evangelho que ele já conhece, ou pode ganhar o seu marido para um evangelho que ele ainda não conhece. Qualquer que seja o caso, a esposa tem um papel relevante na fé, no equilíbrio e no bem-estar e no caráter do seu marido. Portanto, que o equilíbrio do lar, tenhamos essa consciência, não está na mão do marido, está na mão da esposa. O lar depende dela, o lar depende de você, esposa. Que Deus nos abençoe e que o nosso lar seja um lar de bênção, tendo um bom equilíbrio no relacionamento e na convivência entre marido e esposa. Que nenhum marido afronte a sua esposa, mas que nenhuma esposa afronte o seu marido. Que nenhum marido maltrate a sua esposa e que nenhuma esposa maltrate igualmente ao seu marido. Deus nos abençoe e nos dê uma convivência pacífica no nosso lar. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino, número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!